Olá, boas-vindas a todas as pessoas que se interessam por questões da sexualidade e nessas comemorações que vamos ter esse ano de 2026 para os nossos 30 anos do Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês já estão vendo aqui do nosso lado Jaqueline Brendler. É uma médica sexóloga bastante conhecida. Jaqueline, muito obrigado por participar deste projeto ambicioso. São 133 autores que vão participar da publicação de 4 livros que teremos no segundo semestre de 2026. Muito obrigado por sua participação. Eu é que agradeço, Oswaldo, o convite, me sinto muito honrada. Somos colegas de longa data, nos conhecemos há mais de 30 anos, que foi exatamente no período que eu era recém-formada em medicina, que eu conheci o Oswaldinho num congresso da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, que foi há mais de quase 40 anos atrás, né? Foi em Gramado. Ah, sim. E daí, nessa época, eu estava me formando, né? E tinha decidido, então, porque o MEC já tinha tudo bem estabelecido, tinha decidido fazer ginecologia, porque estava se estruturando as pós-graduações no Brasil em sexualidade. Então, a minha formação inicial é ginecologia e eu, na sequência, já fiz curso com o Juan Carlos Kuznetsov, que hoje vive na Argentina, na verdade, ele é espanhol, e a gente teve um curso de quase 3 anos, presencial naquela época, né? E depois fiz várias outras formações, inclusive para atender casais. Porque, inicialmente, eu recebia mulheres com queixas sexuais, mas, muitas vezes, o homem também apresentava ejaculação precoce, disfunção erétil ou algum outro tipo de dificuldade sexual. Então, por isso, me interessei dentro da cognitiva comportamental, que é a linha que eu sigo, e que é muito usada, amplamente usada na sexologia. Me interessei por fazer formação para casal. E logo, então, assumi aqui no Rio Grande do Sul, a convite de um professor meu, que estava apaixonado, então, por sexologia naquela época, assumi o núcleo de sexologia da SOGIRCS. Era um núcleo de estudos e, posteriormente, a gente fez curso que ia de março a junho, de agosto a novembro, e isso foi num período de 10 anos, na qual eu, primeiro acompanhada, depois sozinha e depois novamente acompanhada de outro colega da área, coordenei o curso de sexologia. E daí foram vários convites para a Comissão Nacional de Sexologia da FEBRASGO, para a Comissão de Direitos Sexuais e Reprodutivos da FEBRASGO. Depois, eu acabei no total pela SBRASH fazendo 7 jornadas gaúchas de sexualidade humana. Fui vice-presidente, primeiro delegada da SBRASH, depois vice-presidente da SBRASH em várias gestões e até ser presidente da SBRASH no ano de 2003 a 2005. Que também foi o ano que eu ingressei na FLACES, no Comitê de Ética da FLACES, que é a Federação Latino-Americana da Sociedade de Sexologia e Educação Sexual. Fiquei no Comitê de Ética trabalhando 10 anos. Depois, me tornei vice-presidente da FLACES e depois presidente. Paralela a tudo isso, no ano de 2005, entrei na Associação Mundial para a Saúde Sexual, na OAS, então, participei tanto do comitê executivo como secretária para as Américas, como em vários outros comitês. Trouxe o Dia Mundial de Saúde Sexual para o Brasil. A gente já começou com 3 capitais aqui no Brasil, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, no qual eu convidei amigos meus para a comemoração. E hoje é um dia amplamente comemorado por todos os brasileiros em inúmeras cidades. Temos
com frequência, uns 30 eventos anuais, sempre com um slogan diferente. Então, também fiz um congresso brasileiro pela SBRASH, um congresso mundial pela OZ, aqui em Porto Alegre. Eu vivo em Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre, mas também faço terapias online. Então, assim, eu me sinto muito satisfeita com toda essa minha trajetória, né? E por ter conhecido e ter sido influenciada por pessoas muito competentes e muito queridas, né? O Oswaldo mesmo já atuava na área quando eu entrei. E o Instituto Paulista de Sexualidade realmente tem curso de pós-graduação que são altamente recomendados. Eu dei aula durante 5 anos na psiquiatria, mas dei aulas de sexualidade, né, para os psiquiatras poderem fazer o diagnóstico de disfunções sexuais. Então, assim, tenho inúmeras publicações, vários capítulos e artigos. E no livro de 30 anos do Impassex, o meu capítulo é sobre técnicas, gente. Técnicas para tratamento da disfunção erétil de origem sociocultural. Então, ou mista. Então, quando a origem da disfunção erétil não é basicamente orgânica, ou ela já está mista porque o homem demorou muito para procurar ajuda e já tem o sofrimento emocional, ou ela é de origem emocional mesmo, a gente tem disponível 15 técnicas que vão ser explicadas, então, no meu capítulo do livro, né? É muito importante porque temos a sexologia é uma área que cresce muito a nível mundial e também tem muita aderência na América Latina. Então, para os sexólogos novos, esse capítulo vai ser muito importante porque vai ter 15 técnicas ali explicadas, todos os autores serão citados e, claro, a maioria das técnicas são da cognitiva comportamental. Então, existem técnicas gerais da cognitiva comportamental e técnicas envolvendo a terapia sexual. Então, são técnicas específicas só para tratamento da disfunção erétil, publicadas especialmente para melhorar a ereção dos homens. E eu publiquei uma técnica que eu gostaria de mencionar para vocês, porque o nome dela faz com que muitos pacientes logo se identifiquem e logo gostariam de realmente realizar a técnica. O nome dessa técnica que eu publiquei no Journal, no Jornal de Medicina Sexual, que o nome mesmo é Journal of Sexual Medicine, eu publiquei a técnica, o nome dela é Desliga o Rigidômetro. Por quê? Já tinha sido publicado que os homens que têm problema de ereção se auto-observam. Mas, mais do que isso, né? Os homens ligam o que eu chamo de rigidômetro. Então, o foco dele não é com a outra pessoa com a qual ele está se relacionando eroticamente naquele momento. O foco dele é ele e o pênis. Ele fica o tempo inteiro centrado no percentual de rigidez do seu pênis, né? E a técnica ensina os homens a se focar em 2 temas principais para tentar cortar a observação da rigidez. Porque a observação da rigidez, ela só vai ser boa para quem não tem disfunção erétil. Então, né, perceber uma ereção de 80% aumenta a rigidez. Mas os homens que vêm nos procurar no consultório por queixas eretivas, se eles observarem a rigidez, ela vai estar 50%. E na hora que o homem observa 50% de rigidez, já cai para 40%. E depois vai cair para 30%. Então,
o homem é muito exigente com a sua rigidez, mas nós temos que, na hora que o homem perceber que está focado na avaliação da sua rigidez peniana, ele tem que desviar o foco para a melhor parte do corpo da parceria, né? Não importa se ele é heterossexual, homossexual, não importa. Ele está com uma pessoa. Então, essa pessoa possui alguns atributos físicos que ele deve admirar. Então, se ele perceber que está lá vendo que a ereção está 60%, 50%, ele desvia o foco, corta o pensamento e se foca na melhor parte do corpo da parceria. Outra rota de fuga erótica, né, que é indicado na técnica Desligue o Rigidômetro, é se focar no clima erótico, na vibe erótica, em tudo que ele e a parceria estão fazendo. Então, só para você citar, só para vocês saberem, né? Essa Desliga o Rigidômetro, então, né, se baseia muito nessa questão que a gente observa numa imensa maioria dos homens que possuem disfunção erétil. E claro que temos todas as outras técnicas que já foram publicadas. Então, o objetivo é relembrar as técnicas que podem ser usadas para a maioria dos casos, né? Se a gente for somar todo mundo que tem disfunção erétil de causa mista ou de causa sociocultural, que envolve o lado emocional da pessoa, é a maioria dos casos. Então, o meu capítulo tem como objetivo recordar as técnicas e também ajudar os novos sexólogos que estão se formando para preencher talvez alguma lacuna que não foi ensinada na pós-graduação. Então, aqui no Brasil, né, digamos, um sexólogo respeitável e de boa formação é realmente alguém que fez uma pós-graduação, né, que tenha o diploma do MEC, mas mesmo assim, como as pós-graduações têm no seu currículo todas as fases da vida da pessoa, terceira idade, infância, adolescência, às vezes o número de técnicas que são dadas talvez não tenham sido incluídas todas, né? E outra coisa é que as pessoas são muito diferentes. Se uma pessoa já foi num sexólogo e usou uma técnica e não teve bom resultado, não adianta querer repetir essa técnica, porque esse homem tem memória negativa da técnica. Ele já aplicou a técnica e não teve bom resultado. Então, por isso, ter mais opções, né, como as que serão listadas no meu capítulo do livro, é muito benéfico para todo mundo. Então, eu acho que o Oswaldo teve uma excelente ideia, né, e tem mais de 100 autores convidados. Vocês vão ter material para revisar toda a sexologia clínica, gente. Eu estou muito feliz de participar do projeto, dou parabéns ao Impassex, ao Oswaldo e à Carla e todas as outras pessoas que participam do Impassex pela comemoração dos 30 anos. Eu já fiquei super curioso para poder ler o que você vai escrever, que é uma organização estruturada, sistematizada, para a gente que precisa ler, procurar informações sobre essas questões. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigado por ter aceito o convite nosso, obrigado por estar participando desse projeto. Esse ano vai ser especial com a sua participação. Muito obrigado. Imagina, Oswaldo. É uma honra para mim ter sido convidada. Parabéns ao Impassex, parabéns. Tu e a Carla, ó, para frente na sexologia. Até mais, gente.